Boa tarde para todos. Boa tarde. Nós vamos hoje tentar fechar o capítulo 8, que a gente está namorando esse capítulo um bocado de tempo, não é? Hoje vamos ver os dois últimos itens, pensar e meditar. A gente já trabalhou o crer, querer, falar. Trabalhamos operar, viver e se esforçar. E hoje vamos cuidar do pensamento e da meditação por conseguinte, né? Então, olha só. Para Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, as potências da alma são o pensamento e a vontade. E é incrível, né? Essa potência que a gente tem, que é a nossa vontade, esse nosso querer, que ele já trabalhou ali, né? Segundo, ele não, ela já trabalhou aí o segundo item. Hoje a gente vai trabalhar o pensar, o pensamento. Para a gente poder, acho que a gente tem dificuldade de imaginar o nosso pensamento, né? Mas uma maneira da gente ir se aproximando dessa ideia que os espíritos nos clareiam, pensamento é radiação. Quando a gente pensa, a gente está emitindo, inevitavelmente, frequências, vibrações. A gente está sempre radiando. E assim como a gente arroja essas irradiações onde quer que a gente vá, a gente também recebe as irradiações das pessoas que estão no nosso entorno. Esse intercâmbio é o tempo todo. É tão intenso isso que eu afirmo sem medo algum de que a gente nunca pensa sozinho. Porque o seu pensamento, ele está na mesma frequência, ele está em alguma sintonia ou semelhança de algum outro, encarnado ou desencarnado, semelhante ao que você está emitindo. Assim como eles se associam às nossas radiações, nós também nos associamos. Tá? Então, às vezes, a gente fica tão apegado a um ente querido que desencarnou, que a gente, vou botar aspas, quase que a gente obsedia com o pensamento alguém que desencarnou, a gente não libera, não liberta. Né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, que é outro da série Mundo Espiritual, tem um caso da Sara e do Libório. Né? Sara encarnada, Libório é o marido desencarnado. Mas ela tem um pensamento tenaz sobre ele. E ele adoece no mundo espiritual sem conseguir se libertar da Sara. Ela tinha um ciúme tão grande, olha que coisa interessante, que quando vem uma protetora espiritual para ajudar o Libório, ela fica com ciúme dela. Ela está fora do corpo durante o sono. Né? Ela fica com ciúme e a espiritualidade usa essa estratégia para conseguir desvincular o pensamento da Sara do Libório. Aí o Libório consegue se libertar para ser tratado. Então, como é séria essa coisa do nosso apego afetivo, né? Ciúme, gente. Cuida do ciúme, pelo amor de Deus, né? Eu já contei a história aqui da Diana, que é uma história que o Humberto de Campos conta, que ela levou 9 reencarnações para cuidar só do ciúme. 9 vezes para ela conseguir se curar do ciúme. Imagina 9 encarnações que você vive a experiência do ciúme. E ela repetia, e foi adoecendo. Então, cuidem desses sentimentos desordenados. Ciúme, inveja, né? São sentimentos adoecidos nossos, né? Que a gente confunde com amor, não é? Ele me ama tanto que ele é muito sincero. Ele não me deixa sair, ele não me deixa isso, ele não me deixa aquilo. Não. Quem ama, liberta. Então, ciúme não tem nada a ver com amor, não. Ciúme é um adoecimento da nossa alma. É a gente estacionar numa época infantil da alma. Perigoso. Cuidem do ciúme, né? Bom, de uma certa forma, se você pensar, sim, porque nós fomos criados por Deus. Com a nossa capacidade de sentir. O que a gente faz com o sentimento, aí é nossa obra, nossa escolha. Então, não é que Deus criou a inveja, né? É uma possibilidade aonde a gente se dirige. Não foi Deus que criou a alegria, né? É para onde a gente se dirige. Ele nos deu a capacidade de sentir.
quanto maior é a sua consciência, seu livre-arbítrio, mais você tem, vamos dizer assim, experiências afetivas diferentes, né? Um espectro maior. Um espírito muito inferior, ele não conecta a alegria, não consegue sentir a alegria. Pode ter alegria sobrando no entorno, ele não consegue sintonia para sentir. Se a gente olhar assim uma paisagem, né? Quem é muito deprê, quem é muito negativo, olha para o pior da paisagem, não consegue olhar para o melhor da paisagem, é assim. Então, nós precisamos trabalhar para aumentar nossa capacidade de perceber. Muito bem. Então, aqui está a dica de Eusébio, na aula que ele dá para André Luiz, no livro No Mundo Maior, para que a gente possa saber como é que a gente se ilumina. Ele diz, não, é importante cada um cuidar da luz própria, cuida da sua luz. Mas como é que é cuidar da luz própria? É que aqui está com palavras bastante clássicas. Então, olha só, elevar o coração. Então, não deixa seu coração morar lá no ciúme, na inveja, no ressentimento, na mágoa, em coisas sombrias, né? Procura elevar seu coração. Quando começar esse assunto esquisito no seu pensamento, você fazer um esforço vibracional para sair disso. Romper muralhas que nos encerram na sombra. Então, é você cuidar das defesas que você tem, que te aprisiona em histórias velhas, né? Geralmente, quando a gente passa situações difíceis, a gente arma uma muralha para nunca mais sofrer. Ele diz assim, já está na hora de você soltar essas muralhas, esquecer as ilusões da posse. Isso, para nós, é muito difícil, porque a vida material é muito forte para nós, né? Mas nós vamos desencarnar e deixar tudo aí. Imagina a gente desencarnado ainda gostando de tudo que é de ordem material. Mais sofrimento, né? Muito mais sofrimento. Dilacerar os véus da vaidade. Então, cuida da sua vaidade, cuida. Eu achei interessante que ele usou a palavra véu. Véu é um paninho bem transparente, né? Então, assim, a gente não percebe muito que é vaidade. É um véuzinho, né? Então, cuidar dos véus da vaidade, que a gente fica enovelado, embolado. E, por último, abster-se do licor do personalismo. Personalismo nos deixa embriagados, ó. Né? Licor do personalismo. Então, o que é personalismo? Quando eu gosto muito dessa persona, né? Quando eu gosto muito dessa identidade que eu apresento aqui. Quando eu sou apegado a essa identidade. Né? Você sabe com quem você está falando? Né? Eu acho que eu estou sempre certo, eu gosto de estar certo, eu brigo para mostrar que a minha opinião é melhor, que meu modo de pensar é o que está mais correto. Então, é tudo aquilo que eu faço para manter a minha persona bem cuidadinha, né? Então, cuidado. Em evidência. Cuidado com a gente achar que a gente está sempre certo, né? A gente é apaixonado por estar certo, né? Então, aqui estão, nesse grupo aqui, os perfeccionistas, os exigentes, né? Então, cuida dessa sua face. Então, No Mundo Maior, capítulo 2. Aqui as muralhas são as defesas psicológicas que a gente cria, que nos mantém nos lugares sombrios. A gente tem muita defesa. Por exemplo, uma defesa famosa é a gente racionalizar tudo. Não sente, né? Tudo é mental. Isso é uma defesa grande. Pessoas quando falam assim, eu sou muito mental. Não, isso é uma defesa. Você não é isso, não. Isso é uma defesa sua. As pessoas que se dizem mentais são hipersensíveis e usam a mente como uma grande defesa, né? Racionalização de tudo. Tem medo de sentir, sofrem para sentir, né? Então, cuidado com essas defesas que nos encerram na sombra. Racionalização é uma delas. Então, cuidem das muralhas. Descubram quais são, né? Pra você não saber. É uma das muralhas mais famosas, é a racionalização. Quando você começa a sentir, racionaliza. Pronto. Nem dá tempo de sentir, já está no cabeção, já está na mente, né? Para se defender, para não mostrar aquele lado vulnerável. É, porque a sensibilidade nos deixa vulneráveis. A gente chora, né? Chora, sente. Então,
Então, pensando nisso, nós estamos aqui no pensamento. Então, estava falando aqui das radiações, que a gente nunca pensa sozinha. Estamos sempre em sintonia com alguém, né? O que vocês fazem para descobrir, para saber se o que você está pensando é bom ou não é bom? O sentimento que vem com ele. Se eu me sinto bem com aquele pensamento, né? Quem dá mais? Eu tento ver se é bom pro todo. Se é bom pro todo. Porque se é bom pra mim, que pode ser bom pra mim e não ser bom pro todo. Eu penso assim, eu quero isso. Bom mas só pra mim. Isso faria bem se fosse com todo mundo? Se todo mundo fizesse igual, ia ser bom? Isso. Eu quero me dar bem. Se todo mundo quiser se dar bem, vai ser bom, né? Isso. Juntando o que ela falou que é o sentimento, né? Eu juntando a sensação. A sensação no corpo. Ah, que legal, é verdade. O corpo dá uma dica boa pra gente, não dá? A gente sente coração desassossegado, angustiado, se dá agonia. Uhum. E quando vocês identificam que o pensamento não é bom, o que vocês fazem? E agora? Uma prece para mudar a sintonia. Uma música, uma natureza. Mexer nas plantas. Falar com os gatos, fazer uma cosquinha no cachorro. Eu não gosto de anotar no caderno tudo que está passando na minha cabeça. Todos os pensamentos eu vou. Caramba, depois jogo o caderno fora. Não, depois eu guardo, eu fico. Depois eu olho isso. Depois eu olho. Deixa eu dar uma esvaziada. O Harry Potter tinha uma varinha assim, ó. Se esvaziava a cabeça. Eu queria ter uma varinha daquela que dava uma esvaziadinha. Eu gosto pra deixar o segredo aqui. Aí eu vou, quando eu escrevo, vou me forçando a organizar um pouco o pensamento. E aí depois eu leio e eu fico. Mano, isso. Que foi isso que me deu para eu pensar isso? Feito, nossa, que lindo! Que coisa grande! Que sofrimento! Que sofrência! Passou. Realmente dá para redimensionar. Dá para redimensionar. Porque na cabeça vai crescendo, você fica doidinho. É verdade. Sim. A gente deixar essa energia mental crescer, a gente perde a mão, né? E a gente já não tem mais como cuidar dessa coisa tão grande. A gente fica refém do pensamento. Então, pensamento requer de nós um cuidado. Então, o apóstolo Marcos, ele registrou que Jesus disse assim, olhai, vigiai e orai. Ele é o único apóstolo que botou a palavrinha olhai. Os outros colocaram só vigiai e orai. Mas eu gosto quando Marcos coloca olhai primeiro, porque chama a atenção da gente para a gente olhar para o pensamento da gente. O que é mesmo que eu ando pensando? Para você poder saber vigiar. Né? Você tem que saber o que você está vigiando. Você não pode vigiar tudo. Eu preciso vigiar esse tipo de pensamento que eu tenho que me deprecia. Eu tenho que vigiar esse tipo de pensamento que só pensa em catástrofe. Eu tenho que vigiar esse tipo de pensamento que me traz tanta ansiedade sobre o futuro. Então, olha qual é o tema desse pensamento. Aí você vai saber o que você vai viajar. Só vigiar e orar, e você fica assim, mas eu vou vigiar em que direção? Você precisa ter clareza que tipo de pensamento é esse que te acompanha. Então, olhai, vigiai e orai. É Marcos quem faz isso para nós. O pensamento tem uma qualidade muito boa para nós, que é a gente poder refletir, que é a gente poder meditar. Só pode refletir, meditar, contemplar, considerar, todas essas palavras que requisitam da gente algum tipo de afastamento dessa mente tagarela que a gente tem e nos deixa com a responsabilidade de podermos pensar mais profundamente. Mas acontece uma coisa interessante. Às vezes o nosso pensamento ele fica uma monoideia. Virou, mexeu, eu estou sempre com ela, a mesma. Então, situações gatilhos, situações parecidas, tá ela de novo. Ela é a gênese das obsessões, das auto-obsessões e das obsessões em geral. A Ivone Pereira, que classificou as obsessões de um jeitinho bem mais didático e mais esmiuçado,
Ela classifica as obsessões em obsessões odiosas e obsessões não odiosas. Olha só, tem obsessões odiosas que a gente já conhece, que eu tive um lelê com aquele espírito na outra vida, não sei o quê. Mas tem obsessão não odiosa. Ou seja, a gente pode estar numa obsessão em que o espírito adoecido está junto da gente, não tem nada a ver com a gente. Não é pessoal a questão. Então, é por algum tipo de adoecimento que nós estamos ali ligados. Apego é um. Pode ser até por amor. Então, apego. É apego, não é amor. É apego. É por apego. Por apego, eu crio uma obsessão não odiosa. Né? Posso ter uma obsessão não odiosa porque minha monoideia entra na mesma... Opa, já peguei a chave. Porque entra na mesma... É a mesma monoideia de lá e de cá. Né? Estava transitando de uma cidade para outra, que eu estava nas cidades perto de Ribeirão, e o motorista que estava me levando, o cara com uma monoideia danada. De desgraça, de que não tem jeito, né? Não sei onde é que foi parar, não sei o quê, tá. E aí eu fui vendo assim, caramba, não posso entrar nessa frequência, não. Vou fazer uma palestra daqui a pouquinho, posso entrar nesse negócio. Aí fui ficando quieta, para não entrar na mesma... Isso, mas aquilo, porque tá desgraçado, porque tá isso. Eu fui fazendo uma prece para ele, para ver se entrava em outra sintonia e tal. Aí chegou uma hora que ele falou assim, deve ser porque eu sou advogado, né? Deve ser, eu só vejo isso lá. Eu falei, deve ser. Um médico que fica no hospital também só vê doença. Então, a possibilidade dele entender que a saúde é pouca. Mas o mundo não é um hospital. Né? Como o mundo também não é um fórum. Então, você está vendo realmente uma fatia, mas você tem que ter cuidado com essa generalização. O mundo não é um fórum. Então, quando a gente vai entendendo isso, né? Imagina, a gente reduz o mundo todo à experiência. Né? O que ele vê no fórum? Só crime. O mundo vira isso. Né? Então, monoideia é isso, é falta de contexto. Monoideia é um pensamento que saiu de uma história e ficou sozinha, pendurada. Então, a gente fica repetindo ela. As circunstâncias já mudaram, mas ela ficou. Então, aí a gente fica tururu, 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 sabe? Repetindo aquilo ininterruptamente. Então, cuidado com pensamentos desse tema único que rodeia o seu ambiente psíquico, né? Para variar, a psicosfera, né? Não posso deixar de falar. A sua psicosfera, ela é tonalizada das ideias que você radia. Então, é muito importante você caprichar. Começou a ter uma ideia que se repete, que é sempre a mesma, que tem ou o mesmo tempo ou a mesma forma, como é que eu brinco? Abraçou o capeta. Aí você fica lá, né, repetindo aquilo. O que você espera? Será que você espera ser salvo por alguém? Será que é isso que está acontecendo com você? Então, cuida, né? Por isso que o Eusébio está dizendo, sua luz própria para você poder sair desse estado monoideático. Né? Já falei isso, mas só para completar, o importante do pensamento é você saber que você sempre pode ser aquele que é o espectador do seu pensamento. Lembra sempre disso. Eu não sou meus pensamentos. Eu posso me afastar dos meus pensamentos e refletir sobre eles. Sempre eu posso isso. Agora, há algumas pessoas que podem pouco, há pessoas que podem muito se afastar. Quanto mais é evoluído o espírito, mais facilidade ele tem de poder refletir sobre seus pensamentos. Então, você não é isso aqui que você pensa. Lembra, se os seus pensamentos são frequências, tem pensamento seu, tem pensamento dos outros, tem pensamentos que são da sua memória, tem pensamentos de outra encarnação aqui. Então, é uma coleção de pensamentos que a gente tem, é um arsenal. Não tome isso como verdade absoluta. Né? Lembra que é só um pensamento. É só um pensamento. É uma possibilidade da verdade. Então, se você pode se afastar do seu pensamento, você pode refletir sobre ele. O tempo todo você pode refletir sobre ele. E é muito importante a gente ganhar essa liberdade aqui. É nesse espaço que a espiritualidade maior
traz para nós muitas intuições. Se a gente está acreditando que a gente é o que a gente está pensando, como é que a espiritualidade vai te inspirar? Não entra, não chega. É como se você tivesse de guarda-chuva, não entra nada. Chega um montão de ideias positivas e você não consegue. Né? Então, quando você de repente tem uma ideia, cara, mas eu posso fazer tal coisa. Isso é ajuda espiritual. Quando você fica falando, não tem jeito, 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 se afasta um pouco. Peraí, eu não sou, não tem jeito. Então, eu afasto um pouco, peraí. Deixa eu pensar aqui sobre isso. Esse tempinho que você faz essa ligeira reflexão, quanta coisa pode acontecer. Muitas. Então, por isso que eu, de vez em quando, converso com vocês aqui, impulsividade não é coragem. Então, corajoso, ele reflete. Na impulsividade, não tem tempo de a gente refletir. Cuidado com as impulsividades. Né? Então, vamos ao nosso texto da Joana sobre o pensar? O que a nossa autora fala sobre o pensar retamente? Ela tinha acabado de falar do esforço, e aí ela vai dizer, esse esforço nos leva à aplicação do pensar retamente. Então, página 95 no meu, acho que 98 do livro novinho. Ela diz, o que se cultiva no pensamento transborda para a esfera objetiva. Constitui-se elemento existencial no comportamento humano. O pensamento é fonte geradora e dínamo condutor de vida para a vida. A energia se encontra presente em tudo, aguardando que o pensamento comande, direcione. Olha que característica legal. Então, o pensamento ele vai dar a direção para a nossa vida. Então, qual é o rumo que você está dando aí no seu pensamento? Oi? 8.000. No que tange aos sofrimentos, na sua multiface, a ação mental é relevante. Todo aquele que se deixa dirigir pelo pessimismo e pela depressão faz quadros enfermiços, debatendo-se nas malhas de dores perfeitamente dispensáveis. Por um processo de natural afinidade, sintoniza com as doenças, abre brecha nas próprias resistências para a instalação de males e perturbações afligentes. O bombardeio constante contra os sutis mecanismos da emoção e da aparelhagem orgânica termina por desarticular-lhes o equilíbrio, produzindo desajuste que facilita a penetração de agentes degeneradores. Uau! É. A ação do pensamento reto, pelo contrário, pode sublinhar, produz fortalecimento do campo psicofísico, expulsa as doenças, gera sucessivas ondas de bem-estar que são responsáveis pela saúde. Acrescente-se a esse quadro a interferência dos espíritos desencarnados no cotidiano das criaturas humanas. Os raios mentais, aí a radiação que eu falei, direcionados em um ou outro sentido, facultam a sintonia com entidades de teor vibratório correspondente. Não é, pois, de surpreender o atual surto epidêmico de obsessão, que decorre da afinidade mental e moral existente entre os homens aturdidos e os espíritos infelizes, com os quais os primeiros mantêm convivência ideológica. Ideoplastias enfermiças, formas pensamento extravagantes e doentias terminam por criar uma psicosfera viciada que intoxica as pessoas, aumentando o quadro das enfermidades. Estas últimas de diagnose difícil pela medicina convencional e cuja terapia terá que partir do próprio paciente por meio de uma radical mudança de comportamento mental e moral a fim de desatrelar-se das vibrações que o envolvem. Pensar retamente faculta harmonia psicológica e sintonia com os benfeitores da humanidade, em cuja convivência psíquica se aurem energias benéficas, propiciadoras de saúde, que vão atuar nas causas dos sofrimentos, alterando-lhes a vigência e os efeitos. Quem pensa retamente encontra-se consigo mesmo, com seu próximo e com Deus. Então,
O que é importante ficar claro aqui, que é o pensamento que dirige tudo. É o pensamento que atrai, é o pensamento que separa, é o pensamento que ajuda a gente a raciocinar, a fazer escolhas, a tomar decisão, né? Que nos deixa doentes. Que nos deixa doente se a gente vai para a monoideia, que nos cura. Então, olha só que coisa interessante. As pessoas enlutadas, elas repetem muito a história da morte da pessoa querida. Esse é o tipo de repetição necessária para ela poder acreditar no que aconteceu. Mas isso não pode se estender demais, para não ficar monoideático. E as pessoas em volta também não têm paciência mais. Chega uma hora que não tem mais paciência. Por isso que precisa de um atendimento fraterno, né? De terapia, para poder repetir bastante. Repete até cansar. Então, às vezes a gente passa por uma injustiça e a gente fica assim também. E conta a injustiça, e conta a injustiça, e conta de novo, e nos mínimos detalhes, mais um outro detalhe e tal. Por que vocês acham que a gente fica contando essa injustiça, detalhe por detalhe? Que a gente não aceitou. Porque a gente não aceitou ainda. Então, a gente fica rememorando os passos dados como se estivesse procurando a peça de um quebra-cabeça. Não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Não é possível. Peraí, aí volta. Fica procurando aquela peça. Não vai achar. Há injustiças que acontecem com a gente que é isso mesmo. Não tem explicação. Se você vai atender, você vai entender quando desencarnar. Então, há situações doídas na vida da gente que a gente só precisa aceitar e segue em frente. Porque se você quiser saber tudo tintim por tintim, fica monoideático. E olha o que acontece de perigoso. A espiritualidade inferior se alimenta dessa energia que você emite. Você fica rememorando, você fica... Mas ela, mas ele, mas isso, mas aquilo. Vai se alimentando. Então, vai te dando sugestão para você voltar a pensar no assunto. Você vai deixar assim mesmo? Vai deixar? Aí, não posso deixar, então não posso. Deixa eu pensar. Então, isso aqui, e volta tudo outra vez. Então, assim, retrospectiva é bom, mas não demais. Cuidado com essas retrospectivas. A quem serve isso? Então, se a retrospectiva for para você consertar um comportamento, para você reparar o comportamento, tá legal. Mas se essa repetição é porque você não aceita o que aconteceu, isso te adoece. Eu vejo muito isso também. As pessoas, quando ficam doentes, elas ficam repetindo. O remédio que tomou, o que o médico fez, o que o médico não fez. Nossa, tudo. Toda hora. Isso. Então, a gente que está do lado de quem repete, precisa ter muita compaixão. Porque a gente percebe que está tão difícil para a pessoa aceitar o que está acontecendo, que ela está procurando a pecinha do quebra-cabeça. Né? Também tem uma outra coisa quem repete muito. Pode ser você procurando pecinha, você não consegue aceitar, você quer aquela pecinha porque você quer achar onde foi que eu errei, onde é que foi que eu utilizei, o que foi que eu não vi. Isso acontece muito com as famílias que têm história de suicídio. Muito isso. Procura a peça. Onde é que foi que eu deslizei? Mas pode ser também que você conte isso tudo porque você se torna heróico. Heróico, sabe? Com aquele acontecimento. Foi um acontecimento tão doido, tão maluco, tão horrível, tão pesado, que quando você conta, você cria uma atmosfera heróica. Cuidado, se é isso que está te acontecendo também. Tá? Então, essas coisas que nos prendem a ideias repetidas não são boas para a nossa saúde. Que eu me sinto heróica, eu passei por aquilo. Estou te contando como é que eu sou herói. Olha só, olha. Aí a minha moto caiu, dei 3 pulos, e aí então desceu o barranco, aí lá embaixo tinha uma tartaruga, eu só vi a tartaruga de quê? Aquela história, não acaba a história tem 50 mil detalhes. Eu estou ali, é personalismo isso. Viu como é que eu dei conta? E aí eu subi, e aí... É isso, né? Então é isso. Então você se alimenta daquele heroísmo, né?
Então, essas pessoas combatentes de guerra mundial têm isso, histórias de judeus têm isso. Então, cuidado, porque você fica nisso e o que não te transforma. Né? Então, tudo que vem para cá, você está numa direção de adoecimento. Cuida disso, não deixa isso ficar. Então, retrospectiva é útil desde que seja para te ajudar a soltar. Né? Então, meditar retamente. Então, pensar, ok? Meditar. O hábito saudável de pensar conduz à etapa final, que é meditar. Fixam-se nos painéis da memória, por educação mental perniciosa, em maior quantidade, as impressões infelizes. Olha só, em maior quantidade. Hein? Em maior quantidade fica fixado para a gente impressões infelizes, atos reprocháveis, aspirações inferiores. E por isso a gente diz que meditar é muito difícil. Claro, né? Porque quando a gente começa a meditar, são essas primeiras imagens que a gente vê. Né? Basta, porém, que se mude a direção dos hábitos mentais, e aí a gente vai criar base para meditar. Como não se vive sem pensar, exceção feita aos portadores de psicopatologias graves, deve-se fazê-lo sempre de forma positiva e otimista, gerando novo costume no campo mental, até que seja absorvido e transformado em automatismo pela repetição natural. Por mau hábito, quando algo de negativo acontece, a pessoa se deixa consumir, entregando-se, comentando, repetindo e fixando, quando a atitude a tomar deveria ser totalmente oposta. No entanto, quando algo de bom e útil acontece, raramente se analisa, penetra e revive, logo substituindo por outro fato desagradável. Acostumamos-se com o último em detrimento do anterior. Natural que, desacostumado à reflexão em torno do bem e da paz, da saúde e da alegria, tenha dificuldade em meditar retamente. Nas primeiras tentativas, os arquivos da memória liberam as impressões deprimentes, perniciosas, e o candidato desiste, quando deveria prosseguir com esforço para liberar-se dessas e fixar as novas imagens e aspirações geradoras de saúde e felicidade. A concentração é a fixação da mente, por interesse ou seleção, em qualquer pensamento, em alguma ideia especial que se deseja analisar ou reter. Queria parar aqui um pouquinho para falar da concentração. Por que é tão difícil a gente se concentrar? Porque a gente está habituado a múltipla atenção, a prestar atenção a muitas coisas simultâneas. Né? Já dei exemplo aqui que a gente come com o celular na mão, vendo televisão, né? Assim, e ainda conversando com alguém. Então, a atenção está onde? Está na comida? Está na conversa? Está no celular, no WhatsApp? Ou está no programa da televisão? Em nenhum. Então, a gente tem o hábito da atenção múltipla, na atenção dispersa. E isso, gente, é tão viciante, a gente se acostuma tanto a ser disperso, que quando a gente tem que concentrar, não vai. Né? A gente tem que fazer um monte de coisa para conseguir se concentrar, não é? Dá sono. Dá sono. Exatamente. Isso aí. O que vocês fazem para se concentrar, hein? Você tem que se concentrar num texto para estudar. Você faz uma meditação. Tem que tirar o celular de perto. Aquele plim-plim vai tirar a sua atenção o tempo todo. Aquele númerozinho em cima da bolinha verde do WhatsApp dá aflição, né? Uma coisa que é involuntária. Às vezes, quando eu estou muito concentrada, eu fico balançando a perna. Não sei por quê. Então, você balança a perna para concentrar. Isso, é. Você balança a perna para concentrar. Porque é ansiogênico. Vou parar. Então, isso. O que mais vocês fazem para concentrar? Trabalhar a respiração. Tomar café? Alguém toma? Alguém toma café para se concentrar? Não, para concentrar. Não. Água gelada no rosto. Tomar banho. O que mais vocês fazem para se concentrar?
tampa os ouvidos. Fazer uma prece, gente. Ajuda a concentrar. Então, a gente está aprendendo a sair do vício da dispersão. Dispersão é vício. Dispersão, desatenção, é uma estratégia que a gente usou que deu certo em algum momento. Aí a gente ficou na estratégia e perdemos o rumo, né? Tem vários teóricos estudando isso, né? Nós estamos vivendo essa era imensa da nossa atenção totalmente dispersa em várias coisas ao mesmo tempo. Essa dispersão é uma espécie de muralha. É uma espécie de muralha, porque a dispersão pode ser uma defesa para você não sentir, né? Pode ser. E muito! Nossa Senhora! Gera procrastinação demais, né? E também é uma armadilha, porque essa multifunção, ela é elogiada. É elogiado. Você fazer várias coisas ao mesmo tempo é legal. É. Por isso que a gente come em pé na cozinha, não é? Hoje a gente vive a economia da atenção, né? A atenção é a moeda mais disputada. Então, os vídeos de TikTok eles são curtos porque eles querem que você consiga manter... Aditivos. Não importa se tem começo, meio e fim, pé ou cabeça. Eu vou te dizer assim, o que eu uso é o dar-se conta. O que eu faço? Eu estou aqui lendo o texto. Quando eu me pego voando, quando você se dá conta, você já fez esse afastamento. Você é aquele que se percebe disperso, que é a meditação. Meditação não é cabeça vazia sem pensamento. É essa capacidade que você falou. Eu tenho pensamento, mas eu consigo perceber o que eu estou pensando, então eu volto. Então, de momento a momento, é um movimento de simplesmente me tornar consciente da dispersão e voltar. Isso! Aí eu vou dar a dica do agora não. Agora não. Toda vez que você está aqui lendo isso aqui, mas eu não paguei o boleto, agora não. Agora não. Agora não. Lembra do agora não? Então, agora não. Então você precisa retomar o poder sobre o seu pensamento. Agora não. Você não se dedicou, você não ia ler essa página aqui? É para ler essa página aqui. Então, não é para fazer nenhuma coisa. Vão vir 50 sugestões para você fazer muitas coisas. Porque a nossa mente, ela vem nos proteger de algo desconfortável. Porque como se concentrar é desconfortável para quem não está acostumado, então vão vir. Vai dar vontade de você beber água, vai dar vontade de você telefonar para a titia, vai dar vontade de um monte de coisa. Tirar a sopa do congelador e não sei o quê. Então, assim, vai falando, agora não, eu vou ler primeiro, eu estou decidida que é ler primeiro, depois eu vou fazer tudo isso. Terminando aqui. Meditar é aplicar concentração na busca de Deus. Interiormente, com determinação e constância. Seu objetivo único é de atingir o fluxo divino e conhecer Deus, senti-lo, alimentar-se da sua energia. É o estado de quietação mental. Para a gente sair dessa mente aceleradaça, né? Jesus afirmou, teu olho é a luz do teu corpo. Se o teu olho for um só, todo o seu corpo será luminoso. Se o indivíduo permitir-se olhar para dentro, todo ele se torna uma só ideia visual. Ao captar a luz divina, igualmente todo ele se fará luminoso e nenhum sofrimento o perturbará, graças à aquisição da saúde integral. A meditação reabastece de energias salutares, refaz a harmonia do psiquismo e este a do organismo físico. Quem medita retamente, crê, quer, fala, opera, vive, esforça e pensa com retidão. Adquire os valores indispensáveis à salvação. Nesse estágio, a pessoa doce já não mais vive, sendo o Cristo que vive nela. Liberta-se, por fim, do sofrimento. Olha, que beleza! Conseguimos terminar os 8 passos do Buda! Ei! Que coisa linda! Vamos começar a autocura na semana que vem. Então, agora vamos conversar sobre o dever de casa. O dever de casa, nós vamos começar aqui agora. Então, é assim. Então, para quem está nos assistindo aí, o livro é
No Mundo Maior. Ó, é No Mundo Maior. Capítulo 5. O poder do amor. Para vocês compreenderem esse capítulo, eu já contei essa história, mas eu vou contar por causa do vídeo. Então, Camilo é um comerciante que adotou um menino, Pedro, para trabalhar na loja dele em troca de alimento e casa. E assim, Pedro trabalhou com Camilo a vida inteira. Nunca ganhou um tostão. Quando Pedro se torna adulto, ele quer ter a vida própria. Ele não queria ser comerciante, ele queria fazer outra coisa, ele queria casar, ele queria ter filho, ele queria trabalhar, ele queria se emancipar. E aí ele decide se encontrar com Camilo. Ele conhecia a dureza do coração daquele pai, né? Aquele pai adotivo. Aí ele vai até a loja de Camilo e fala isso para ele: olha, eu trabalhei minha vida inteira com você. Agora eu quero seguir o meu rumo. Te agradeço, quero seguir meu rumo. Mas eu queria um dinheiro. Uma parte que representa o quanto eu trabalhei nessa loja ininterruptamente, né? Camilo ficou indignado. Como assim você quer dinheiro? Você trabalhou para poder custear o sustento que eu lhe dei durante todo esse tempo da vida. Então, não está escrito isso, mas eu sinto nessa história que Pedro queria um lugar de filho legítimo. Por quê? Porque na história do filho pródigo, o que a gente escuta? O filho pede a sua parte da herança e segue viagem, não é? Então, ele também, como filho, queria ter direito a algum bem. Só que é como se Camilo dissesse assim, quando ele falou, não vou dar nada, eu não devo nada a você, é como se dissesse assim, eu nunca fui seu pai, você nunca foi meu filho, né? Então ele fica profundamente ressentido e mata o pai. E para poder se safar dessa situação, ele pega um dinheiro na loja, não todo, pega um dinheiro, deixa a loja como se fosse um assalto com um crime e vai embora. No dia seguinte, ele vai no enterro para despistar, né? E depois ele vai embora. O que acontece? Camilo morreu, desencarnou, mas Camilo não consegue se libertar e seguir a vida espiritual. Ele começa a ficar do lado de Pedro, dia e noite, e começa a obsediá-lo, porque quer que ele também morra. Se eu perder a vida, você vai perder também. Então, o pensamento de quem sofre, quem se sente vítima de alguma circunstância, é trazer este outro para o mesmo lugar onde eu estou. Então, se eu estou infeliz, você vai ficar infeliz também. Se eu perdi tudo, você vai perder também. Você tem que ver como é que é sentir isso aqui que eu sinto, né? Então, o meu coração só vai sossegar quando você passar pelo que eu passei. Essa é a intenção de qualquer espírito sofredor que faz uma obsessão, qual tipo? Odiosa. Odiosa. É pessoal, é vingativo e é eu e você e eu mesmo, né? Então, Pedro não sabe, Pedro não vai à casa espírita, não sabe nada do que está acontecendo. Pedro cresce profissionalmente, se casa, tem 5 filhos. Animado o rapaz, né? 5 filhos, constrói uma vida incrível, se desenvolve, enfim. Mas ele adoece totalmente porque ele tinha culpa, remorso. Só ele sabia o que tinha acontecido. Ele e o obsessor sabiam muito bem o que tinha acontecido. Então, o obsessor não descansa. Até que Pedro tem um adoecimento psíquico mesmo. Verdade. Ninguém conseguia explicar por que ele estava adoecendo tanto assim. Ele, então, está perto de desencarnar. Ele vai adoecendo, deteriorando todo o seu equipamento mental, começa a ter doenças fantasmas, começa a piorar, começa a ficar meio doido e é internado no hospital. Esse é o momento que André Luiz e Calderaro vão conhecer a história. Ele está lá no hospital,
perto de desencarnar, completamente atordoado, muito mal mesmo. E aí, então, que André Luiz pergunta para Calderaro, ora, mas se o obsessor está aqui e Pedro está no corpo, é só a gente chamar Pedro para fora do corpo. Vamos resolver aqui? Você e eu e você? Vamos bater um papinho bacana aqui nós quatro? Vamos botar aqui o pingo no i, dizer para ele... Dizer o quê? Dizer para o obsessor, não adianta nada você obsediar. Dizer aqui para o obsediado, pede perdão. Vamos sair desse negócio. Aí, Calderaro diz assim, não vai rolar. Mas como não? Como que não vai rolar? Não, não vai rolar, André. Pode parar com essa sua vontade infantil. Porque para a gente resolver um problema de amor, o que é um problema de amor familiar, só alguém que ama muito tem autoridade moral para isso. Eu não tenho. Então, nós vamos chamar quem? Cipriana, que é uma instrutora espiritual de alta envergadura moral, porque ela tinha um coração amoroso, né? Então, olha só como é que é no mundo espiritual, gente. Pensaram nela, ela chega. Nem telefonou para Cipriana. Pensam na Cipriana, nós precisamos muito de você nesse momento. Chega ela já está sabendo o babado todo. Quando ela chega, ela já sabe a história de Pedro, já sabe a história de... Sabe tudo. Não é 5G. 5G é não sei quantos milhões de G que tem lá. Então, ela já conhecia a história toda. E aí, então, começa o poder do amor. Mas ela não tinha a ver com os dois? Nada. Ela é uma instrutora. Né? Uma pessoa que ama. Né? Então, ó, a mensageira aproximou-se e saudou-nos. Calderaro se apresentou atenciosamente, fixou ela o triste quadro e disse ao assistente, felicito-o pelo socorro que nos últimos dias vem prestando aos nossos infortunados irmãos, que é o Pedro e o Camilo. Agora atacaremos a parte final do serviço, convictos do êxito. Ela tinha uma fé danada, né? O crer dela é top. Ela já entra para atender e diz assim, vamos ter êxito. Já sei que é o crer. É o crer, né? Meu esforço, acrescentou o interlocutor humilde, foi quase nenhum, resumindo-se em meros preparativos. Irmã Cipriana sorriu e disse, como chegaremos ao fim sem passar pelo princípio? Está valorizando que o princípio, mesmo sendo simples, ele é necessário. Ó, irmão, o conhecimento pode pouco comparado com o muito que o amor pode sempre. Singular expressão estampou-se na fisionomia da emissária, como se as referências lhe ferissem fundo a modéstia natural. Ocultando os méritos que lhe eram próprios, considerou, sabe o divino Senhor que ainda estou a grande distância da realização que me atribui. Sou frágil, imperfeita, e devo caminhar ainda infinitamente para adquirir o amor que fortalece e aperfeiçoa. Ela não tem personalismo nenhum, né? É impressionante um espírito de luz, quando recebe um elogio, ele reconhece o quanto ele é pequeno. Não é interessante isso? Ela recebeu um elogio e ela reconheceu o quanto pequena ela ainda se sente, né? Retendo o olhar firmemente sobre o meu companheiro, acrescentou, estamos em cooperação fraternal na obra que pertence ao Altíssimo. Espero que os amigos se mantenham apostos, efetuando a maior porção do serviço. Porque, quanto a mim, só atenderei aos singelos deveres que um coração materno pode desempenhar. Então, ela vai usar um coração maternal para essa questão. São dois homens cabeça dura, né? Assim dizendo, acercou-se de ambos os infelizes e começou com oração. Olha como é que começa o atendimento. Veja, quando o espírito de luz chega, os que estão adoecidos não enxergam. Então, ela ainda não está presente para eles. Ela os vê e eles ainda não estão vendo ela. Quem estaria pedindo às forças superiores ali diante de nós aquela mulher de extraordinária expressão? Sentia-lhe elevado a sinceridade profunda, a humildade fiel. A prece, em que por alguns minutos se concentrou, saturava-se de sublime poder, porque em breve suave luz desceu do alto sobre a sua fronte venerável. Aqui, né? Gradativamente, Cipriana se fazia mais bela. Raios divinos a fluírem dos mananciais invisíveis, envolvendo-a, transfiguravam-na toda.
Tive a impressão, isso é André falando para a gente, de que a sua organização perispiritual absorvia claridade maravilhosa, represando-se-lhe no ser. Imagina fazer uma prece e sentir isso tudo, hein? A gente faz prece assim, Senhor, ai o boleto que eu não paguei. Então, Senhor, muito obrigado, né? Então, a prece que ela faz é totalmente presente. Escoados alguns momentos, circundava a refulgente halo, cuja santidade senti dever respeitar. Dos olhos, do tórax, das mãos, efluíam irradiações de frouxa e suave luz, que não me terrificava a retina surpresa. Estava formosa, radiante, qual se fora a materialização da Madonna de Murilo em milagrosa aparição. Perante a sua personalidade transfigurada, quase me prosternei. Imagina, o André quase ficou ajoelhado lá, quem estava... Tal a comoção daquele minuto inesquecível. Nenhum olhar nos dirigiu. Quiçá por humildade, no desejo de ocultar a elevada posição que desfrutava. Estendeu as mãos para os dois desventurados. Então, ela fez um passe, né? Os dois. Vocês percebem que eles estão ligados pelo pensamento, né? O obsessor está totalmente grudadão aqui na região cerebral do Pedro. E notei assombrado que o poder daquela mulher sublinhada lhes modificava o campo vibratório. Sentiram-se ambos desfalecer, oprimidos por uma força que os compelia à quietação. Entreolharam-se com indizível espanto, experimentando o respeito e o temor, presas de comoção irreprimível e desconhecida. Seus olhos espelhavam no silêncio angustiosa perquirição, quando a mensageira, avizinhando-se, os tocou de leve na região visual. Olha que genial. Ela tocou na região visual para que eles pudessem ver. Reparei de minha parte que ambos registraram abalo mais forte e indisfarçável. Reconhecendo o poder divino de que era dotada a emissária, notei que o enfermo, parcialmente liberto do corpo, e o perseguidor implacável passaram a ver-nos com indescritível assombro. Gritaram violentamente, empolgados pela surpresa e por julgar cada um de nós o que vê através do prisma de conhecimentos adquiridos. Acharam, né, que estavam visitados pela excelsa Mãe de Jesus. Definiam um ambiente em harmonia com as noções religiosas que o mundo lhes inculcara. O doente se ajoelhou, que é o Pedro, dominado por incoercível comoção, e desfez-se em copioso pranto. O outro, que é o Camilo, embora perplexo e abalado, ficou ereto, então ele está de coração frio, né? Qual se o bendito favor daquela hora lhe fosse a ele mesmo concedido. Mãe do céu! O Pedro achava mesmo que ela era Maria, mãe de Jesus. Achou que era Nossa Senhora. Clamou o companheiro hospitalizado. Como vos dignais de visitar um criminoso que sou eu? Sinto vergonha de mim mesmo. Sou imperdoável pecador, abatido pela minha própria miséria. Vossa luz revela-me toda a extensão da treva em que me debato. Condoei-vos de mim, Senhora. Havia uma sinceridade imensa. Isso é legal de sublinhar. Que é a condição de cura de qualquer doente. Quando a gente, em vez de ficar se desculpando, em vez de ficar se justificando, ele disse, eu sou pecador mesmo. Né? Essa sinceridade aliada à dor é a que abre a condição de tratamento. Soluços sufocantes assomaram-lhe a boca, interrompendo-lhe a tocante súplica. Cipriana cercou-se dele, de olhos faiscantes e úmidos. Tentou soerguê-lo, sem, no entanto, lograr que ele deixasse a postura genuflexa. Genuflexa de joelho. Ela não conseguiu levantar ele, né? Ele fez questão de ficar ajoelhado. Certo, a piedosa missionária informara-se de todas as minúcias necessárias ao êxito de sua missão naqueles minutos. Então, por isso que eu falei que ela sabia de tudo. Porque, enlaçando-o maternalmente, o chamou pelo nome. Pedro, filho meu. Então, olha o acolhimento. Não sou quem julgas, no transporte de viva confiança que te sensibiliza a alma. Sou simplesmente tua irmã na eternidade. Todavia, eu também fui mãe na terra e eu sei o quanto sofres. Então, vocês vejam como é que é a gente atender alguém sem julgar, né? O interpelado ergueu seus olhos súplices.
fitando-a através de espesso véu de lágrimas. Embora visivelmente animado pelas declarações ouvidas, manteve-se em posição reverente e humilde. Matei um homem, exclamou, desabafando-se. A mensageira afagou-lhe o rosto, banhado em pranto, e disse: sei disso. Ele estava totalmente hipnotizado por ela. Né? Aqui tem uma coisa muito importante. Ele não ficou explicando nada. Então, eu estava num armazém, aí não sei o quê, ele foi injusto. Matei um homem. Então, essa é a grande diferença de culpa para arrependimento. O culpado explica, o arrependimento assume. A gente só melhora quando a gente assume. Matei. Foi o que aconteceu. Tá? Então, o bonito é ela dizer assim, eu sei. Quando ela diz eu sei, é como se ela dissesse assim, isso não é o essencial. Isso é importante, mas isso não é o essencial. Eu sei. Né? Eu sei também não preciso explicar mais nada. Está tudo dito. Né? Decorridos alguns instantes em que dividia o carinhoso olhar entre o interlocutor e o verdugo, então ela tinha carinhoso olhar tanto para o criminoso, tanto quanto para a vítima. Né? Contido pelo respeito à reduzida distância, dirigiu-se ao doente. De maneira intencional, super importante, de modo a se fazer ouvida pelo vingador também. Então, olha como é que a gente pode sair de vítima para algoz, né? O Camilo, que foi morto, era uma vítima, mas se tornou algoz quando ele quis ser vingador. Então, ela fala com Pedro de modo que Camilo escute ela. Mas ela não fala, escuta aqui, meu filho. Não. Ela fala, olha para ele, mantém ele no raio para ele escutar o que ela vai falar. Dirigiu-se ao doente. Por que destruíste, Pedro, a vida do teu irmão? Como te julgaste com forças e direito para quebrar a harmonia divina? Ela está chamando ele para um comportamento reto. Qual? Não, dos nossos passos. Não vou dar resposta. É isso que vocês têm que pensar. Deixando-se perceber que lhe ouvia os pensamentos, prosseguiu. Supunhas fazer justiça pelas próprias mãos, quando só fazias expandir a cólera aniquiladora. Por que razão, meu filho, pretendeste equilibrar a vida provocando a morte? Como conciliar a justiça com o crime, quando sabemos que o verdadeiro justo é o que trabalha e espera no Pai, o supremo doador da vida? Faz muito tempo has perpetrado o homicídio, presumindo liquidar escabroso débito a jorros de sangue. Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensível e duro. Todavia, desde o trágico instante, ouves a consciência divina a reiterar a velha pergunta: Caim, que fizeste de teu irmão? Tens vivido desarvorado, desditoso, de alma grilhoada à própria vítima, aprendendo que o mal jamais se coadunará com o bem e que a lei cobra dobrados tributos àquele que se antepõe aos seus ditames sábios e soberanos. Destruíste a paz de um companheiro e perdeste a tranquilidade própria. Suprimiste o veículo físico, mas perambulas algemado ao teu, sentindo qual pesar do fardo. Cuidavas ministrar o direito a ti mesmo e entortaste o destino, imprimindo perigosa curva ao teu caminho, que poderia ser retilíneo e iluminado. Temendo a ti próprio, por te sentires delinquente em toda parte, buscaste refúgio no trabalho atabalhoado e mecanizante. E teve burnout. Conseguiste dinheiro que nunca te pacificou o ser. Alcançaste culminante posição social entre os homens, dentro do qual, contudo, te sentes cada vez mais triste e desamparado. Como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante?
Tchan, tchan, tchan. O que ela está chamando, né? Como não te penitenciaste diante da vida, humilhando-te aos pés da tua vítima, no sincero e real propósito de regeneração? Preferiste a corrida louca das sensações externas, a fuga para a região do ganho material, transitória ascensão para posições de domínio enganoso. Aterrorizado, tentaste escapar ao tribunal íntimo, onde o poder espiritual te exprobrava o condenável procedimento. Vejam que ela está falando tudo para também, ao mesmo tempo, amolecer o coração do camelo. Mas nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Essa frase é bonita demais, né? Nunca é tarde. Ninguém é criminoso para sempre, ninguém é vítima para sempre. Nunca é tarde para você levantar o coração e curar a consciência ferida. Exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproxima-te da loucura. De alma contundida e corpo em desordem, apelaste para a misericórdia divina. E aqui estamos. Contudo, meu amigo, nossa voz não se ergue para fustigar o espírito, já de si mesmo tão castigado e tão infeliz. Viemos ao teu encontro para estimular a regeneração. Quem pode condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para tirar a primeira pedra, mesmo depois de haver atravessado a fronteira das cinzas do sepulcro? Quem de nós terá passado incólume nas correntes do pântano? Não, Pedro. O fundamento da obra divina é de amor incomensurável. Encontramo-nos aqui para te querer bem, intentando alçar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Então você veja, qual é a técnica dela? Primeiro ela acolheu. Vem, filho meu, eu já sei quem você é. Tarará. Aí ela passou para responsabilização. Olha a sua responsabilidade. Você escolheu caminhos tortos para resolver uma coisa que era justa. Então, tem aqui uma contradição. A coisa era justa, mas o caminho foi torto. Vocês vão descobrir se isso é operar, viver ou esforçar. Ela está chamando ao reto, sempre ela está chamando para o reto. Ao mesmo tempo, ela quer que o Camilo escute para que o Camilo se sinta compreendido. Foi isso mesmo que eu pensei. Né? Mas agora ela está trabalhando com a esperança. Olha, você errou, mas olha, tem jeito. Você chamou, estamos aqui. Porque você teve sinceridade de coração, porque você fez prece, nós chegamos. Né? Aí, passando um pouquinho para frente. Levanta-te e vem a mim, sou tua mãe espiritual, em nome de Deus. Ele, então, se levanta e diz, merecerei tamanha graça? Como não, meu filho meu? O Pai não nos responde às súplicas com palavras de condenação. Acercamo-nos de ti, em nome dele, nosso Supremo Senhor. Aí ele foi para os braços dela, recebeu um abraço, passe, né? Igual uma mãe. E ele ainda diz para ela, mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim. Via-se-lhe o alívio através do semblante feliz. Cipriana amimou ele, né? Bondosa, explicou. É imprescindível aquietar a mente, né? Coloca no Senhor suas angústias. Ela está trabalhando a fé dele, né? Está chamando crer retamente. A essa altura, voltei, a André Luiz falando para a gente, a caldeirar o meu olhar comovido. Notei que as lágrimas não brotavam só dos meus olhos, então Calderaro também estava chorando, né? Tocado por minha silenciosa indagação, falou, praz a Deus, André, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar coração. Aí o perseguidor está lá, durão, ereto, altivo, né? Insensível. Aí falou para ela. Ela falou para ele, desculpa. Que fazes tu, Camilo? Fechado para comiseração, fechado para compaixão. Que pode fazer uma vítima como eu, se não odiar sem piedade. A obsessão odiosa. Odiar? Sabe o significado dessa atitude? As vítimas inacessíveis ao perdão e ao entendimento soem ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos, provocando horror e compaixão. Quantos se valem desse título
para pôr de manifesto as monstruosidades que lhe povoam o ser. Então, ela está dizendo assim, você está se aproveitando dessa circunstância para colocar em expressão tudo que há de mais sombrio no seu coração. Mais um pouquinho à frente. Sem dúvida, Pedro feriu-te em momento de insânia, perdido na ilusão da mocidade turbulenta. No entanto, pai de família que foste, homem refletido e prudente que aparentavas ser, não encontraste no espírito mínima resta de piedade fraternal para desculpar. Há 20 anos instila em torno de ti a peçonha da víbora, na postura do famulento chacal. 20 anos de obsessão. 20 anos. Onde esbarrarás, meu filho, com teus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústia serás algemado pela justiça de Deus? Então, ela está fazendo agora o esclarecimento mediúnico para ele, né? O esclarecimento para ele, mas ele está assim, ó. Porque agora ela está mostrando para ele que tudo bem, ele é vítima sim, mas não é santo não. Então, ela vai, vocês depois vão continuar a ler, ela vai mostrar para ele que nesses 20 anos que ele obsediou Pedro, a vida de Pedro caminhou, mas a dele não. Por que você levou 20 anos para fazer uma intervenção nessa licença? Porque nenhum nem outro estava em condição de ceder. Pedro estava workaholic. Só quando ele adoeceu é que ele entrou em prece. É isso que eu falei, tem que pedir ajuda. E pediu ajuda. Antes de adoecer, ele corria da culpa o tempo todo. E Camilo ia onde ele ia. Né? Então, a tarefa de vocês é ler esse texto e irem identificando o conselho dela. Então, na fala dela, vocês vão ver ela aconselhando o crer retamente, o viver retamente, o operar retamente. Então, vocês vão precisar rever no livrinho da Joana para ver a diferença de operar, viver, a gente fazer um negócio bem legal. Então, no próximo encontro, a gente faz o gabarito, tá bom?